never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Essa é a colmeia que vamos fazer esse procedimento. Já deixei uma do lado da outra. E aqui você vai aprender algumas coisas bem interessantes que todo apicultor tem que saber antes de realizar algo do tipo que vamos realizar aqui. A primeira é escolher as melhores colmeias, como você identifica as melhores colmeias, saber fazer essa escolha para poder tirar o máximo proveito futuramente. Você também vai ficar sabendo qual o melhor período para fazer esse tipo de divisão. Isso é bem interessante, porque em alguns períodos você não pode estar fazendo divisão, a não ser que seja extremamente necessário. Você também vai aprender a escolher os quadros corretamente, dependendo do que você quer fazer com cada enxame. Você vai aprender também o que acontece quando você faz uma divisão pela manhã, que é o nosso caso aqui, deixando o enxame perto. Outra coisa também muito importante que você vai aprender nesse vídeo é o dia do nascimento, voo nupcial, fecundação de postura da abelha rainha, que acontece quando você abre uma colmeia com 5, 6, 7 dias após o início da divisão, e também o melhor tempo, né, que no caso seria com 10 dias, para aproveitar realeiras. E eu vou discutir isso detalhadamente com você, para você ver como esses detalhes que vão fazer toda a diferença na sua divisão. Outra coisa muito importante, nesse vídeo eu vou utilizar cebola, exatamente. E você vai aprender o porquê de eu estar utilizando a cebola e principalmente a usar e quando usar. Poderia ser outra fruta ou algum outro produto com muito cheiro? Poderia. Mas aqui eu vou utilizar a cebola, porque ela é quem vai dar um toque todo especial nesse tipo aqui de divisão, um reforço a mais para que tudo dê certo e eu possa alcançar vários objetivos aqui nessa divisão. E é por isso que eu vou utilizar essa cebola também nesse processo. Agora eu vou iniciar aqui o processo. A colmeia já está uma do lado da outra. Eu escolhi deixar aqui porque é aqui que eu vou inverter. E depois eu vou em mais 2 colmeias pegar quadros. E essa colmeia aqui, como é com ela que eu vou inverter, eu vou dar prioridade por estar pegando o quadro com ovo. E esse quadro ele tem que ser escolhido da forma correta, da forma certa. E assim, já respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos que foram levantados agora no início, qual a melhor colmeia que você tem que escolher para fazer esse procedimento? Inclusive esses tipos de divisões, tem apicultores que chamam de divisões cegas. Mas só que tem como você fazer com que ela não seja tão cega assim. Que seria, no caso, dar uma certa orientação para elas puxarem essa realeira e você ter esse controle para poder se beneficiar da escolha correta da colmeia. Que não tem mistério, gente. Seria uma colmeia boa, uma colmeia produtiva. Olha só. Bastante abelha. Ver se a rainha não está na tampa. E essa deve ser a colmeia. Uma colmeia de preferência populosa. Apesar aqui de eu ter um núcleo. Observem, ó, que tem muita abelha nesse núcleo. Tá bastante populosa. Então tá muito bom de fazer isso. Uma colmeia de preferência que esteja sadia também. Nesse caso aqui, esse núcleo está um pouco fora do padrão. Pode ser que seja normal. A gente vê traça. Logo, é esse tipo de colmeia que você tem que dar preferência. Sadia, que produza, que responda bem aos manejos, porque você quer se beneficiar futuramente disso.
Outra coisa, outro questionamento que foi levantado aqui foi a melhor época de estar fazendo esse procedimento. Isso é muito relativo, vai depender muito do objetivo do apicultor, mas nunca fazer no período de escassez. De preferência no início ou no final da safra, que você não vai atrapalhar tanto a sua produção, mas você pode fazer dentro de todo esse intervalo do período de safra. Só que dependendo de como você faz, do tipo de visão que você faz, pode ser que você não venha a produzir. Esse tipo de divisão aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é bem interessante porque ele não enfraquece tanto as colmeias doadoras. E aqui, como eu já abri a colmeia, já botei uma fumaça, ela já está bastante calma. A gente vai usar aqui a cebola. E eu explico já por que eu vou utilizar aqui a cebola. Mas antes, só finalizar aqui essa questão do período. Aqui eu estou fazendo no final da safra. Esses aqui são núcleos que estavam dando apoio a outras colmeias. E agora, para aproveitar aqui esse volume de abelha, eu vou estar fazendo esse procedimento. Mas você tem essas opções de fazer essas divisões dentro desses períodos. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Posso fazer divisão em qual período? O período que mais está entrando néctar e pólen. São os melhores períodos. Só que você tem que entender que quando você divide, o enxame novo, o enxame filho, ele vai começar ali um processo de desenvolvimento, virar uma colmeia populosa, com todas as funções normais ali, os processos dentro da colmeia. E no caso, a colmeia que doa, colmeia mãe, que a gente chama, pode ser que ela fique fraca. E aí, por isso que é importante você escolher o período certo, fazer da forma correta, para não ter tantos problemas. Aqui, ó, vou usar logo a cebola, cortar ela aqui. Muito importante. Já está fazendo esse procedimento. Inclusive aqui, ó, eu já poderia ter deixado ela aqui dentro um pouco. Mas aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou passar, ó, nas laterais, antes de eu começar a colocar quadros aqui um pouco na frente também. Vocês vão já entender por quê. Na realidade, essa cebola aqui, ela vai ter duas funções aqui. A primeira, talvez você já esteja suspeitando de qual é o motivo, porque essa divisão aqui eu vou utilizar mais de uma colmeia e a cebola vai me ajudar nesse processo. Vou deixar esses dois pedaços aqui e vamos escolher aqui um quadro com ovo. Dessa colmeia vai ser pego isso: ovo, e também vai ser pego campeiras. Onde fica os quadros com ovo? Geralmente, quadro com ovo fica no centro. Como é núcleo, pode ser que todos os quadros tenham. Mas vamos direto aqui puxar um quadro de centro. Muito cuidado. Olha aí, gente, que postura maravilhosa. Esse lado aqui, ovo. E essa aqui, ó, perfeita, né? Olha se não tem traço aqui embaixo. Esses núcleos estão um pouco fora do padrão. Só que esse quadro aqui, vamos ver. Se tiver ovo desse lado, eu pego ele. Esse não é um bom quadro, porque ele não tem ovo. Vamos puxar outro. Deixar ele aqui fora. Já esse quadro aqui, ó, tem ovo. Principalmente desse lado aqui, ó. O ovo, gente, ele é só um pontinho muito pequenininho no fundo do alvéolo. Então vai ser esse quadro. Vamos colocar isso aqui de volta. Vamos chacoalhar, né, para derrubar, para não ter perigo da rainha vir. Se de fato ela não está por aqui. E aqui vamos colocar
a cera. Como eu vou colocar mais quadros ainda, vou pegar mais 2 quadros em outras colmeias, eu vou colocar esses quadros aqui. E aqui, retorno esse quadro aqui. E essa aqui ganha mais uma lâmina de cera. Agora aqui falta só mais uma coisa. E é fazer a inversão. Aqui tem muita abelha na lateral, corre sempre o risco da rainha estar aqui. Então vamos dar aqui uma chacoalhada, para não ter perigo da rainha ficar aqui. Colocar aqui, acabar o retorno. Aqui eu já posso até fechar. Vou levar ele o local onde ele vai ficar. E aqui, ó, observem que já tem bastante abelhas. Essas abelhas aqui todas são campeiras. Vou fazer direitinho aqui para não matar muitas abelhas. E aqui, gente, eu já usei cebola. É um procedimento que a gente não pode estar usando muita cebola. Passar mais um pouco aqui nas laterais. Deixar ela aqui. Posso até tirar ela já daqui. Vou deixar ela aqui do lado. Vou deixar aqui a colmeia com a tampa. E agora vamos em outra colmeia. A cebola aqui, acabar eu explico porque que eu estou utilizando essa cebola. Mas agora vou em outra colmeia, porque nós precisamos aqui pegar mais 2 quadros. Agora eu vou dar preferência por pegar quadros que tenham crias fechadas e também alimento. Vamos pegar um dessa colmeia aqui. Teve um desses núcleos que enxameou. Eu tô achando que foi esse aqui. Ou seja, não é uma colmeia boa de fazer divisão dela, porque é enxameadeira. Vamos pegar aqui o quadro com alimento. Alimento geralmente está na lateral, então não vamos ficar mexendo muito no enxame. Olha só, bem assertivo, não foi? Tem bastante crias desse lado, mas desse lado aqui, ó, bastante alimento. Então vamos dar uma chacoalhada aqui, uma sacudida. O pólen aqui ainda tá pouco, só que lá tem muitas campeiras, não é? E ainda vai voltar. Todas as campeiras do enxame mãe volta pro local lá, o local antigo. Vamos dar uma chacoalhada aqui para não ter perigo de trazer a abelha rainha. Agora é tudo que a gente não quer. Isso, ó, bastante mel. O ideal é que tivesse pólen também. Tá.
Vamos levar o quadro para a colmeia lá. Tirar essa cebola daqui. Olha só, já tem bastante abelha. A ideia aqui, ó, que elas puxem nesse quadro aqui, tá? Por quê? Primeiro que são as irmãs delas, né? Dessa mesma colmeia aqui. Essa aqui elas com certeza não vão dar preferência, mas talvez puxe dela também. Então, ó, já veio um quadro pra cá. Vamos pegar mais outro. Em outra colmeia. Nossa cebola que foi utilizada, explico já. Essa aqui vai ser outra colmeia que vai doar um quadro também. E vamos aqui estar abrindo ela para pegar esse quadro. Essa colmeia era uma colmeia que não era tão agressiva. Mas depois da última divisão, ela ficou bastante agressiva. Isso mostra a variabilidade genética que tem. Quanto ela é grande dentro das africanizadas. Logo eu vou utilizar mais fumaça aqui que o normal. Mas é um enxame também que está bastante forte. Se a rainha não está na tampa. Vamos pegar um quadro da lateral que talvez tenha alimento e crias fechadas também. Perfeito, gente, esse quadro aqui. Bastante alimento nas cabeças, um pouco de pólen embaixo e crias fechadas no meio. Chacoalhar, levar poucas abelhas aderentes. Mas o principal é para eu verificar se a abelha rainha não vai estar aqui. Então, vai ser esse quadro aqui. Olha só que quadro lindo. Vamos lá. E aqui, mais um quadro. Quando você trabalha invertendo caixas, ó, a cebola não é tão importante. Não para um dos motivos porque eu estou utilizando a cebola. Mas já tem outras situações, como por exemplo, quando você está fazendo esse tipo aqui de divisão, e você utilizar a cebola é mais importante ainda.
Não vou deixar essa lâmina de cera aqui, vou levar para dar para uma das colmeias que eu tirei esses quadros aqui, que doaram quadros. Vai ficar bem protegido já. Depois eu dou uma lâmina de cera aqui a ela. Quem sabe já na próxima revisão, para elas trabalharem. E aqui eu posso dizer que foi concluído, mas falta eu explicar o motivo da cebola. Inclusive eu vou tirar aqui uma lasquinha e vou deixar aqui dentro. Mas não pode estar usando muita cebola, tá, gente? Isso aqui irrita bastante as abelhas. Mas por que eu estou utilizando aqui a cebola? Cada enxame, ele tem um cheiro. Se você for observar, aqui eu utilizei 3 enxames. Logo eu dei uma misturada nos cheiros. Isso ajuda já bastante a elas não brigarem, para essas abelhas que eventualmente vêm, porque os cheiros vão estar misturados. Só que se eu tivesse, por exemplo, trabalhado com abelhas que não voam, sem inverter caixas, geralmente o volume de abelha é maior. Aí a cebola ajuda bastante nisso. Mas um dos motivos principais de eu ter utilizado cebola aqui é de aumentar a resposta delas, forçar com que elas percebam o mais rápido possível que aqui não tem uma abelha rainha e iniciar a puxada o mais rápido possível. Mas a cebola também ajuda bastante para que elas não briguem, principalmente quando você não vai inverter caixas e trabalha com abelhas que estão ali em cima dos quadros. E aqui, como eu quero que tenha muitas e muitas realeiras, para quem sabe eu aproveitar ou fazer coleta de geleia real, você dá esse estímulo a mais para que elas percebam mais rápido que não tem abelha rainha e puxe mais rápido ainda as realeiras e muitas realeiras de qualidade. Aqui eu poderia ter utilizado o capim santo, erva cidreira, considero até bem melhor do que a cebola, porque já tem um cheiro mais agradável às abelhas. Aqui ainda falta eu explicar algumas coisas que são muito importantes, que não foram explicadas aqui ainda, mas vou deixar para falar sobre isso da próxima vez que eu vier aqui abrir essa colmeia, com algo em torno de 6, 5, 7 dias. E aproveitar para explicar essa questão, né? De você aproveitar ou não, fazer coleta de geleia real ou não, daquelas realeiras que não serão utilizadas. E é isso que vou fazer na próxima revisão. E aproveitar para falar sobre essa questão aqui, de eu não ter trabalhado com abelhas que estavam em cima dos quadros, e qual a consequência de eu ter deixado o enxame filho aqui, ter tirado o enxame mãe, mas ele ter ficado perto, numa divisão que foi feita pela manhã. Vamos discutir tudo isso, mas vai ficar para a próxima etapa. Muito importante, não deixe de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante para que o canal possa continuar crescendo e também para que você possa ser notificado. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários, eu sempre respondo todo mundo. Rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estou de volta na colmeia que tinha feito a divisão pegando quadros de 3 outras colmeias e invertendo com a colmeia que estava nesse canto. Aqui também eu utilizei cebola. A cebola teve 2 papéis muito importantes aqui. E tudo isso vamos ver hoje. Também tenho que explicar algumas coisas sobre essa questão. Fazer a divisão, deixar perto, fazer pela manhã. E essa questão de trabalhar apenas com abelhas campeiras. Tudo isso tem consequências e o apicultor é bom ele ir aprendendo essas coisas. Mas aqui já tínhamos conversado bastante sobre essa questão de abrir
com 5, 6, 7 dias. Vai depender muito do seu objetivo. Aqui o ideal era que eu tivesse abrindo com 5 dias, ou um pouquinho antes do meu propósito aqui, que no caso é fazer coleta de geleia real. Com 7 dias, a maioria já está fechadas, e sempre que elas fecham, elas já começaram a consumir toda a geleia real, no caso a larva que estava dentro, né, para formar a abelha rainha. Mas saiba disso. E o pouco que eu consegui coletar aqui já está valendo. Então, saiba disso. Quer coletar geleia real? Faz com 4, no máximo 5 dias. Bom mesmo seria com 3. Quer selecionar realeiras? 5, 6 dias. Deixe só 2, de preferência uma aberta e uma fechada, ou só as abertas. Com 7 dias todas vão estar fechadas, e a partir do 9º, 10º dia, antes do 12º dia, seria a data melhor para você fazer o aproveitamento para formar novos enxames com essas realeiras. Todas essas questões são importantes e devem ser observadas, bem como inverter caixas ou não inverter, no caso campeiras, fazer pela manhã, deixar perto, e esses assuntos, bem como a utilização de algum aromatizante, que foi o meu caso aqui. Todos esses pontos são importantes e vou conversando com você ao longo dessa divisão. Vamos abrir, ver se os procedimentos aqui surtiram o efeito, se tenho muitas realeiras. Uma aposta, creio eu que tenha muitas realeiras. Aqui eu utilizei mais de um artifício para ver se elas puxavam bastante. Então, vamos ver isso. Aqui foi o enxame que tinha feito pegando 3 quadros de outros enxames e investi com o último. No caso foi esse aqui. Olha só, eu tinha dado essa lâmina de cera, tá? Para elas. Só que aqui, como tá no processo de formação da rainha, essa lâmina de cera, ó, já começaram a puxar. Eu vou deixar aqui mesmo, tá? Mas como aqui tá no processo de formação da rainha, não é tão importante. Poderia dar para um enxame que tá precisando mais. Vamos ver aqui. No final eu desci. Elas tendem a ficar mais agressivas que o normal. É normal em processo de divisão. Lembrando que aqui eu utilizei cebola também, bastante cebola. No caso foi o nosso aromatizante. Olha só, gente, será que eu estou errado no quadro com alimento? Não puxaram aqui, né? Claro. Vou pro próximo. Aqui, ó, já tem uma, né, bem aqui. Um pouco, né, ainda. Eu quero muitas, mas ó que linda. Aqui outra, ó, aberta. Essas abertas eu vou coletar todas para mim tirar a geleia real. Então aqui já tem realeiras. Vou deixar esse quadro aqui só para eu abrir o canivete. Uma imensa, por sinal. Vou tirar essas aqui, ó. Tem que tirar por baixo para não danificar. Senão perdemos a geleia real. Olha só, acabei danificando, mas não vai perder a geleia real. Colocar todas aqui do lado.
Essa aqui tem muito aberta, vai dar para coletar bastante. Porque se estivesse fechada, a tendência é que elas já estivessem comendo. Então aqui já ficou uma realeira, tá? Nesse quadro. E aí, será que as minhas estratégias aqui funcionaram? Vamos ver, né? Até agora foi pouca, né? Poderia ser bem mais. Vamos ver como é que tá isso aqui. Olha só, gente. 1, 2, 3, 4, 5 realeiras. Essa aqui, na hora que eu puxei, destruiu, mas ainda dá para coletar a geleia real. Vou colocar aqui do lado. Vou deixar essa grandona aqui do canto. Vou tirar essa. Olha só. Vou tirar essa aqui também. Bem por baixo para não danificar. Essa aqui também. E vai ficar duas fechadas. Top, né? E aí, por que é que você acha que teve tantas realeiras assim, apesar de ser uma divisão com poucos quadros? Saberia me dizer? Aqui eu utilizei um artifício muito forte, tá? Para que isso pudesse acontecer. E graças a ele deu certo. Vamos voltar com o quadro. E veja só, né? Inverter a vantagem. O enxame fica muito populoso. Olha só a quantidade de abelha. Aqui, acho que o ideal é eu colocar o quadro com a cera, né? Porque assim elas têm trabalho. Top. Então, eu para aproveitar bastante essas realeiras, fazer coleta de geleia real. Agora é fechar o enxame. Na próxima etapa eu explico melhor esse aproveitamento. Explico a questão do aromatizante. E também explico essa questão de inverter, deixar perto, fazer pela manhã. Tudo isso influencia na sua divisão. Olha só, amigo, o tantinho de geleia real que rendeu. É pouco? É, mas já atende a minha demanda. Para uma divisão está muito bom. Aqui tem também mais geleia real coletada em 2 outras divisões. E depois que está desse jeito aqui, é só guardar congelada ou diluída em mel. Que é isso que eu vou fazer. Vou diluir em mel e aos poucos vou consumindo. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você continue assistindo. Isso é muito importante. Também não esquece de fazer a inscrição no canal. Dúvidas e sugestões nos comentários. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon that's sharp. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estou de volta no enxame que estamos fazendo a divisão. A divisãozinha que foi feita aqui com 3 quadros. Que utilizei cebola para fazer esse processo. E hoje, com 33 dias, eu tenho que fazer aqui uma revisão para verificar se está tudo ok, se está tudo certo. Vou tirar logo aqui a tampa.
Essa revisão aqui é muito importante. E o motivo pelo qual ela é importante é muito simples. Caso não tenha dado certo, eu tenho que iniciar o processo de recuperação. Mas só olhando assim por cima, eu já posso deduzir que está muito bom o enxame. Eu já vi até a abelha rainha aqui, gente. Vim aqui onde é que ela estava. Top demais. Infelizmente hoje não vai ter como eu pegar ela. Posso até pegar, mas eu não vou marcar. Não estou com corretivo e marcador. Meu corretivo secou. Tenho que comprar outro. Mas eu acabei de ver ela, a abelha rainha. Aqui, ó. Quando o enxame tá desse jeito assim, com muito alimento, toda cera puxada, você chega na boca do alvado e observa baixa movimentação. Logo você subentende que elas estão sem o que fazer. Porque aqui, próxima etapa, depois dessa revisão, eu dar mais espaço. Mas hoje, tenho que fazer essa revisão. Poderia até fechar aqui, por incrível que pareça. Mas vamos puxar os quadros para ver. Porque eu vi a abelha rainha. Ela estava bem aqui no canto. Mas o ideal aqui é puxar alguns quadros e ver de fato postura. Esse é o ideal. Aqui ficou faltando eu explicar algumas coisas desse processo aqui de divisão. E eu vou estar fazendo isso agora. Está aqui explicando para vocês enquanto vamos fazendo aqui essa revisão. Aqui faltou eu falar um pouco para vocês sobre a questão de você fazer a divisão pela manhã, deixar o enxame mãe perto ou levar para longe. Que no caso basicamente foi essa situação. Eu fiz a divisão pela manhã, deixei o enxame mãe perto e fiz a inversão de caixas. Sendo que aqui eu trabalhei com cheiros, pegando um quadro de outros enxames. Mas o que é essa questão de inverter caixas? Nesse caso, quando você trabalha invertendo caixas, principalmente você está trabalhando com abelhas operárias, abelhas com mais de 22 dias de vida. As abelhas operárias, basicamente, elas são responsáveis por fazer coleta de néctar, de pólen, resina, água, quando são denominadas também de campeiras. Sendo que elas já passaram por todas as outras funções dentro da colmeia, como, por exemplo, operária, faxineiras, nutrizes, e assim elas podem regredir funções. Por isso que é bem interessante inverter caixas e trabalhar com esse tipo de abelha na divisão. Só que sobre essa questão, né, de dividir pela manhã, vou focar apenas nesse caso aqui. No caso de você fazer a divisão pela manhã com inversão de caixas, levando o enxame mãe, deixando o enxame mãe perto, que foi esse o caso aqui. Algumas coisas vão acontecer e é bom o apicultor saber, senão ele não vai ter um resultado como esse aqui. Nesse caso, muitas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte e o enxame mãe tende a ficar fraco e o enxame filho ele tende a ficar forte. É por isso que esse enxame está forte. Porque se nós formos no enxame mãe, com certeza ele não vai estar tão forte assim. No caso, o enxame que eu investi com essa caixa. Porque aqui foi de cheiros e na última eu fiz a inversão. Eu investi as caixas. Tá aqui mais fumaça. Bastante néctar estocado aqui nas cabeças. Isso mostra que tá entrando néctar. E aqui também eu fiz 4 alimentações. Algumas alimentações bem generosas mesmo. Mas o enxame está forte. Aqui vou manter ele forte. Eu quero dividir ele novamente bem no início das floradas, tá? E outra situação muito importante que faltou eu explicar aqui para vocês e que eu quero comentar sobre ela agora, que é sobre essa questão de o enxame de uma abelha rainha poder estar fazendo postura já com 33 dias ou ela está fazendo a postura já bem antes. Isso se deve basicamente porque durante o desenvolvimento da rainha, no geral, ela pode levar 3 dias de ovo, 5 dias de larvas,
7 dias de pré-pupa e pupa, totalizando um total 15 dias até o nascimento. Já depois disso, ela pode levar 9 dias a 12 dias para o voo nupcial, após a fecundação de 5 a 6 dias para o início da postura. Logo você pode ver aí que vai ter umas margens aí para que o início da postura comece bem antes. E também quando eu estou fazendo divisão, eu já posso desconsiderar os 3 dias de ovo, porque pode ser que elas puxem já no mesmo dia. Logo, é sempre bom você ter em mente, com 13 dias, ela já pode ter nascido, tá? 12, 13 dias, ou dentro desse intervalo, de 15 a 12 dias, ela pode nascer nesse intervalo. E essa história, né, de ela tá pronta com 33 dias, ou 26 dias, ou dentro desse intervalo. É por conta disso. Ela pode levar 3 dias de ovo, se a gente for contar nos prazos máximos. 5 dias de lava, 7 dias de pré-pupa e pupa, 12 para o voo nupcial, 6 para o início da postura, e aí dá um total de 33 dias. Já o prazo mínimo é só 5 dias de lavas, já desconsidera os 3 dias de ovo, 7 dias de pré-pupa e pupa, 9 para o voo nupcial e 5 para o início da postura. E aí com 26 dias pode ser que você já tenha de fato postura. Eu prefiro fazer as revisões no prazo máximo, mas dentro desse intervalo, 25, 26, até 33 dias, pode ser que ela tenha algum problema ali, ou não, né? Já bem antes, mas dentro desse intervalo, pode ser que ela já esteja pronta. Aqui está com 33 dias, então, perfeito. Saiba, entenda isso. Principalmente, por exemplo, quando você faz a produção de rainha pelo método da enxertia, você tem que desconsiderar essa fase de ovo, né? Porque você trabalha com larvas. E aqui também tem a questão do aproveitamento. Tem realeiras, a questão de você fazer a seleção. Então todas essas situações são válidas, é bom o apicultor ter consciência, ele está sempre atento a isso quando ele faz as suas divisões. Eu garanto que você não vai errar. No geral é não ter medo, seguir o que eu mostro aqui que vai dar certo. Aqui, gente, outra coisa importante, antes de fazer aqui a revisão, que é a questão de abrir com 5 dias, com 6 dias, 7 dias, ou 10 dias para aproveitar. Se você abre com 5, a tendência é que a maioria esteja abertas, poucas fechadas. Com 6 dias um equilíbrio, 7 dias a maioria vão estar fechadas, mas algumas podem estar ainda abertas. Por conta dessa questão, né, delas vão sempre puxar de larva de um dia e tem 3 dias de ovo. Então, iniciou a divisão hoje, tudo que tiver de ovo, durante os 3 primeiros dias, elas podem começar a puxar a realeira a qualquer momento, a partir de qualquer ovo, que nasce e vira larva de um dia. Todas essas situações são possíveis e o apicultor tem que estar atento a isso. E aqui, gente, só olhando assim por cima, já até vi a rainha aqui, logo quando eu abri. Nas cabeças, eu já posso ver bastante alimento, que é muito bom. Isso mostra que o enxame foi bem cuidado durante todo esse período, não faltou florada. E agora é abrir de fato para avaliar a condição das crias. Se a postura está boa, de acordo com o que fomos observando aqui de cria. Ficar aqui o primeiro quadro, ó, bastante alimento estocado, top. Vou até... Aqui eu não vou deixar esse quadro fora, porque eu não tenho mais a intenção de encontrar aqui a abelha rainha para marcar. Se ver ela, bem. Mas aqui a confirmação pode ser feita só observando a postura dela. Olha só, bastante ovo aqui, ó, nessa área. Bastante néctar, ovo também em alguns cantos. Está muito boa a postura dela. Esse quadro aqui ainda não foi muito bom, vou deixar ele fora, né? Puxar aqui mais um quadro. E olha só, gente, que top. Olha só onde é que tá a abelha rainha, ó. E com um ovo na bundinha, ó. Top, gente. A abelha rainha tá nesse quadro aqui, ó. E olha só a postura, ó. Tá excelente, não tá? Então aqui, tudo certo. Tô com a piranhazinha aqui, posso até pegar ela aqui para mostrar para vocês.
E aqui a cebola, o que vocês acham? Para que foi que eu utilizei a cebola aqui? Deixa aí nos comentários. Poderia não ter utilizado cebola? Poderia. Dá certo. Já fiz de várias outras formas. Visão de cheio. Mas eu gosto de testar coisas novas, coisas diferentes. E a cebola nesse caso aqui ajudou. Estou tentando ver ela novamente. Está se escondendo. Normal. Ó, bem aqui no canto. Ela fica se escondendo, né? Vamos voltar, né? Ele ainda tá aqui, tentei pegar, não deu certo. Olha só, mais um quadro maravilhoso. Bastante alimento, né? Que tem estocado. Pólen aqui, ó. Forrado, isso aqui tudo é pólen. Pão de abelha, no caso. E é isso que queremos. Top demais, gente. Isso aqui é alimento. Vou deixar o enxame com a mesma organização que ele estava. Vou botar isso pra cá. Esse aqui era o quadro que a rainha estava. Esse aqui vem pra cá. Revisão concluída, divisão top, deu tudo certo. Agora é fechar o enxame e deixar ele se desenvolver. Só não vai esquecer de curtir o vídeo, se inscreve no canal. É muito importante você curtir. Vamos curtir, bater aqui a meta de pelo menos 1000 curtidas nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.